Continuando con nuestro segundo coloquio internacional de Historia y Filosofía de las Matemáticas, me complace en presentar a un profesor, el profesor Irán Abrams Méndez, profesor titular del Instituto de Educación Matemática y Científica de la Universidad Federal de Pará, Brasil, investigador nivel 1C del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, licenciado en Matemática, maestro y doctor en Educación Matemática, con postdoctorado en Educación Matemática en Brasil. Desenvuelve investigaciones en las siguientes líneas: epistemología de las matemáticas, historia de la matemática, historia de la matemática para su enseñanza, etnomatemática, prácticas socioculturales y diversidad, matemática y cultura, matemática y arte. El profesor Irán nos estará hablando hoy día sobre la historia de la matemática como escritura ideográfica, conceptos, metáforas y representaciones. Es un gusto y un honor tenerlo acá, profesor. Para nosotros, desde la región de Magallanes, el sur de Chile y el norte peruano, Trujillo y Lambayeque, Perú. Un abrazo, profesor, y está usted en la pantalla. Buenas tardes. Para você, buenos dias. Para nós, buenas tardes. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar nesse momento com vocês e na oportunidade de poder apresentar algumas dos estudos que venho fazendo, algumas das discussões que venho fazendo e espero contribuir também com o enriquecimento das discussões deste evento, deste momento, nesse colóquio, ok? Como já foi informado, o tema da minha apresentação, ele se refere à história da matemática como escrita ideográfica, conceitos, metáforas e representações. Passo agora a apresentar a vocês as ideias que compõem diretamente o trabalho que eu organizei para a apresentação deste colóquio. Este é o tema, como falei anteriormente. Esse tema ele foi publicado, as ideias discutidas neste tema, elas foram publicadas, de certo modo, recentemente em um número temático da revista Matemática, Ensino e Cultura, num dossiê relacionado às discussões sobre conexões entre tecnologias digitais de informação e comunicação e história da matemática. Então, naquela altura em que ocorreu um evento no final de 2022, fiz uma conferência relacionada a esse tema, do qual eu hoje trago um pouco mais de desdobramento, quando destaco essa relação importante que se concentra nos conceitos, metáforas e representações como três elementos que compõem o que nós chamamos aqui de escrita ideográfica ou escritura ideográfica. Então, inicialmente, eu trago um apontamento que se refere à interpretação das historiografias da matemática como um conjunto
de combinações de escritas ideográficas, que podem ser interconectadas exatamente para representar o desenvolvimento histórico conceitual da matemática, que foi estabelecida ao longo do tempo e do espaço por meio exatamente do que eu chamo aqui de conceitos, metáforas e múltiplas representações gráficas e imagéticas e pictóricas, que atualmente, na contemporaneidade, foram todas vinculadas às tecnologias digitais de informação e comunicação, sob uma denominação de ideografia dinâmica, chancelada por Pierre Levy no ano de 1991, quando publicou um livro com esse nome exatamente de ideografia dinâmica. Então, nesta perspectiva é que eu trago uma premissa de que a historiografia da matemática, ela nos mostra que a matemática sempre foi estruturada na forma de escritas ideográficas, constituídas de linguagens que intencionaram exatamente a comunicação e a compreensão humana sobre as matemáticas. É nelas que eu vou me pautar para discutir aqui, para trazer a discussão sobre essa relação entre escritas ideográficas ao longo do tempo e do espaço, que, na justa medida, foram sendo conectadas e interconectadas, combinadas entre si, para dar cabo da organização sistemática desse conhecimento matemático que hoje a sociedade tem à sua disposição. Então, é neste movimento que eu tomo inicialmente um conceito, que é o conceito de aldeia global, desenvolvido por Marshall McLuhan na década de 1960, mais exatamente na publicação de um livro denominado A Galáxia de Gutenberg, em 1962, e que foi traduzido para a língua portuguesa em 1972. Neste livro, exatamente, o autor trata da discussão de como as distâncias se encurtam na medida em que os meios de comunicação se desenvolvem, oferecendo um tempo menor de acesso ao conhecimento pelas pessoas em busca desse conhecimento para ampliar a aprendizagem, para ampliar a própria produção de conhecimento. Outro autor que trata desse processo de encurtamento do acesso ao conhecimento é o historiador Peter Burke, quando trata do desenvolvimento da história social do conhecimento ao longo do tempo e do espaço. Atualmente, o que nós percebemos é com o avanço das ciências da computação e o nascimento e desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, esse encurtamento também acelerou de forma veloz e essa aldeia global ficou cada vez mais próxima, ou seja, o contato entre as pessoas, a troca da informação, intercâmbio informativo, socialização de conhecimento começam a acontecer de maneira muito instantânea, como é o caso desse nosso contato aqui virtual, nesse segundo colóquio de História e Filosofia da Matemática. Essa oportunidade nos é dada exatamente pelo desenvolvimento dessas tecnologias e por essa aldeia global que nós habitamos hoje. Então, é desse lugar que eu quero falar um pouco sobre a importância do tratamento e a preservação das informações e dos patrimônios imateriais que a matemática deixou no seu legado ao longo de toda a nossa história. Então, a partir dessas considerações, eu trago um desafio para pensarmos juntos, que é exatamente este: mostrar que as escritas que constituem a historiografia da matemática, elas podem ser compreendidas como escritas ideográficas, que ao longo do espaço-tempo foram estruturadas na forma de conjugação entre conceitos, metáforas e representações gráficas e linguísticas.
apoiadas aonde? Na criação e mobilização de signos e símbolos para expressar as ideias que compõem a matemática como a conhecemos atualmente. O que eu quero dizer disso? Que o desafio é mostrar que a escrita da matemática que nós temos ao longo do espaço-tempo, ao longo de todos esses milênios, ela está baseada no conceito de escrita ideográfica, ou seja, ela é uma escrita ideográfica que vem se transformando no processo espaço-temporal, e nessa transformação, a estruturação da matemática vai se ajustando, se modificando, mas sempre num processo de conjugação do que eu chamei aqui de conceitos, metáforas e representações gráficas e linguísticas. Por quê? Porque são as ideias que estão nessa escrita, que são passadas nessa escrita, elas são passadas nessa escrita por meio de metáforas, analogias, diversidade de representações gráficas e linguísticas que, no conjunto, mobilizam os signos que representam símbolos que precisam ser tomados para expressar essa matemática. Então, esse é o pressuposto, esta é a tese que nós precisamos trabalhar um pouco mais com elas, mas pensando que nosso percurso humano, social, ele nos foi deixando um conjunto, uma espécie de um arcabouço sociocultural científico que nós vamos lançando mão e aprofundando mais, transformando em coisas novas, e o conhecimento matemático vai sendo produzido. Uma questão que nos desafia a esse respeito é como podemos organizar essas nossas interrogações, como a que eu mostrei anteriormente, as nossas discussões e reflexões sobre a mobilização desses conceitos, metáforas e representações para escrever essa matemática ao longo do tempo, até a matemática que nós temos hoje. Porque, sem conhecer esse percurso histórico, esse itinerário histórico conceitual da matemática, nós olhamos a matemática disponível atualmente e as interrogações que aparecem, muitas vezes, ela não tem respostas no presente. As respostas estão exatamente num percurso de volta pelo itinerário de constituição dessa matemática. Então, é nesse processo de constituição dessa matemática de volta ao passado, de volta aos primórdios, é que nos possibilitará entender como é que esses conceitos, metáforas e representações foram mobilizados para escrever essa matemática, que é uma escrita ideográfica. Por que ideográfica? Porque são modos de grafar todas as ideias que foram pensadas, praticadas e praticadas simultaneamente. Então, esse movimento é que vai nos mostrar saltos, avanços, recuos, transformações para que a matemática se constitua no que nós temos hoje. Uma possibilidade, eu trago 4 possibilidades para se pensar isso e tentar organizar e pensar sobre isso. A primeira, nós precisamos evidenciar a existência desses movimentos em torno de 3 modos de veicular essas ideias, pensamentos, práticas para a existência da matemática. O primeiro, os diferentes manuscritos, as diferentes formas de representação pictóricas, imagéticas, que nós tivemos inicialmente e que nos levaram a pensar sobre o qual comunicação estava sendo dada com aqueles manuscritos, aquelas pinturas rupestres, os artefatos encontrados, e como é que esse conjunto primitivo de escritas, de representações historiográficas, de representações ideográficas, eles nos fazem pensar, admitir e estabelecer um modo de compreender que aquela matemática, que é uma matemática que está se manifestando ali, um tipo de matemática ou um tipo de
de compreensão e explicação sobre determinado fenômeno ou determinado fato. Esse movimento vai acontecer durante muito tempo em torno das formas de veicular a comunicação matemática, que nós chamamos aqui, num elemento mais próximo, de manuscrito. A partir da imprensa, criada por Gutenberg, esse movimento vai mudar e o suporte tipográfico entra na cena social e o manuscrito continua. Então, num processo em que o manuscrito vai sendo menos usado, o tipográfico vai avançando, nós vamos ter uma disseminação maior da escrita e um aperfeiçoamento da escrita ideográfica. Por quê? Porque a tipografia nos possibilitará explicar determinadas coisas que numa escrita manuscrita ou numa escrita imagética não era possível. Ficava muito num grau de subjetividade. O grau de objetividade aumenta com a tipografia, com a imprensa. A possibilidade de reprodução mais bem detalhada das ideias, ela avança. E, por fim, um outro momento que na nossa história, na nossa trajetória histórica da matemática vai aparecer é exatamente o suporte holográfico, que é o suporte em que projetamos, nós, espécie humana socialmente habitante desse planeta, vamos trabalhar com suporte holográfico, que é uma tentativa de explicitar objetos reais por meio das representações imagéticas, das representações tipográficas e etc. Que hoje a tecnologia da informação e comunicação, a tecnologia digital, ela faz por um outro meio que também é holográfico, mas é mais sofisticado do que a matemática ao longo dessa nossa história, até o século XX, nos ofereceu. Mas o suporte holográfico começa a aparecer muito antes. Um exemplo que a gente tem muito claro é o que na arquitetura chamou-se no século XVIII de pintura de quadratura, onde se fazia cenários de teatro com enfoque nas primeiras ideias de perspectiva como essas modernas que a gente tem hoje, após o período do Renascimento, da perspectiva de Leonardo da Vinci e de outros projetistas que também já faziam isso, e o suporte era todo o suporte holográfico. Então, é nesse movimento que a gente vai perceber que vão havendo incorporações de processos para a comunicação matemática no contexto do humano. Então, essa é uma primeira possibilidade de estudo. A segunda é que a gente precisa evidenciar nessa discussão sentidos e significados da escrita ideográfica. Como é que essa escrita ideográfica é tomada como uma forma de escrita, eu já comecei falando nisso, que, ao longo da nossa história, ela vai se constituindo em suporte técnico para a expressão das ideias, dos conceitos, das expressões do nosso pensamento a respeito dos fenômenos, dos movimentos, das relações, e as representações de práticas e de pensamentos. Isso tudo feito, segundo Jorge Lakoff e Gabriele Lolli, que é um professor italiano que estuda muito sobre esse assunto, tudo feito na forma de analogias e metáforas que atualmente vão se constituir no que nós chamamos de explicação dos modelos contemporâneos de estruturação da matemática hegemônica, aquela que nós oficialmente admitimos dentro do meio acadêmico. E eu acrescento que não só no modelo contemporâneo de estruturação matemática hegemônica, mas também da não hegemônica, daquela que ainda não está dentro da academia, dentro das universidades, dentro da escola, mas que poderá estar na medida em que nós organizamos esses modelos que se utiliza de analogia, metáfora e etc., para representar exatamente da forma de escrita ideográfica. Há muitos trabalhos dentro do campo da matemática cultural que estão sendo exatamente incorporados a uma escrita ideográfica
mais formulada e eles começam a ganhar um espaço dentro dos processos de estruturação matemática hegemônica. O caso dos trabalhos de modelagem matemática mostra muito bem isso. Agora, a terceira possibilidade é exatamente a possibilidade que nos sugere que é preciso apontar alguns aparatos necessários para que nós possamos expressar a história da matemática, que atualmente são associados aos meios digitais, na perspectiva exatamente de representar o que o Pierre Levy denominou de ideografia dinâmica. Então, nós não podemos materializar a história da matemática na perspectiva da ideografia dinâmica, senão por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. E isso o Pierre Levy anunciava no início da década de 1990, mais exatamente 1991, quando lança o livro Ideografia Dinâmica, fruto de discussões e reflexões feitas durante a década de 1980, com o advento dos primeiros aplicativos computacionais para a exploração da tela de computador, para a exploração do ambiente virtual, como esse que nós estamos usando hoje. Então, essa é a terceira possibilidade, uma possibilidade que está sendo inaugurada por alguns pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na Europa, já apostando na possibilidade de construção de um ambiente virtual onde essa história é materializada por meio de uma dinâmica dos objetos matemáticos, para constituir explicação mais detalhada de conceitos, propriedades, relações matemáticas, etc. A quarta possibilidade é mencionar alguns exemplos concretos sobre essas interconexões que envolvem a escrita ideográfica na historiografia da matemática. Isso eu já venho comentando desde o início, e essa conexão que envolve essa historiografia da matemática com a escrita ideográfica, ela possibilita estabelecer novas representações da matemática que foi produzida historicamente e que podem ser utilizadas para diversos fins, além do pedagógico. Eu coloco aqui, além do pedagógico, porque um dos objetivos de fazer esse tipo de interconexão é mostrar o desenvolvimento conceitual da matemática ao longo do tempo e do espaço. E essa combinação de conceitos e suas transformações no tempo e no espaço, eles nos possibilitam escrever uma nova historiografia onde as ideias vão se transformando tanto em representação gráfica quanto em representação imagética diretamente, escrita fonética por meio das línguas maternas, até uma linguagem que é utilizada no meio digital hoje. Então, esse movimento é um movimento que a possibilidade 4 nos oferece para que a gente possa ampliar novas formas de falar da história do desenvolvimento da matemática. Mas, para falarmos disso, a gente precisa retomar alguns pontos que estão relacionados exatamente com aqueles 3 modos de explicitar a escrita ideográfica que eu chamei a atenção antes, que é a escrita ideográfica por meio dos manuscritos, por meio da imprensa e por meio de um processo holográfico. Eu, inicialmente, trago 2 pontos sobre a escrita que precisam ser destacados aqui, que é de autoria de um escritor, de um pesquisador chamado Georges Jean, que em 2002 foi publicado um livro chamado A Escrita, a Memória dos Homens. Este livro, o autor trata exatamente de contar como foi o nosso processo de constituição da escrita, da expressão do pensamento, das práticas, por meio de uma memória registrada em diferentes artefatos, até esse artefato mais comum que a gente conhece,
que é o texto. Então, ele diz que as primeiras escritas elas foram do tipo pictográficas, como eu já falei, mas sofreram um processo de transformação que foi muito lento ao longo do tempo e espaço para que se pudesse inventar um número maior de códigos ideográficos e a escrita fosse crescendo. Só depois desse movimento, ele diz que vai aparecer a escrita fonética que nós utilizamos hoje dentro das línguas pela qual a gente responde como nativos de determinados países. Outro ponto destacado pelo Georges Jean é que aproximadamente 1/5 da população do planeta, atualmente, ela utiliza um sistema de escrita que não é alfabético, é um sistema ideográfico, ou seja, esse 1/5 da população mundial ainda se comunica por uma escrita ideográfica. Ele diz que causa ou consequência a esses sistemas diferentes correspondem estruturas psicológicas e sociais também diversas. Então, tem uma justificativa social e psicológica ou conjunta, psicossocial, para que essa escrita ideográfica se mantenha na população. E aí eu diria que, na verdade, hoje, a partir da ideografia dinâmica, a partir da escrita ideográfica digital que nós temos nos aparelhos de celular e smartphones, os ícones diversos de comunicação e os emojis. Ou seja, nós acabamos agora com outro suporte de comunicação, começando a reescrever uma escrita ideográfica dinâmica agora. Então, nós estamos criando um novo vocabulário, onde a escrita fonética e a escrita imagética vai se combinando entre si para a comunicação mais rápida nessa aldeia global. Isso em matemática começa a aparecer também no meio digital, mas já aparecia antes. Dentro da Galáxia de Gutenberg, o livro de McLuhan, como eu já falei, publicado em 62 e traduzido em 72, ele fala que essa cultura manuscrita, ela desde a Idade Média, desde a Antiguidade até a Idade Média, essa cultura manuscrita ela é muito presente. Porém, com a imprensa, a cultura manuscrita ela vai ganhar um novo contorno que vai ficar. A cultura manuscrita e a cultura impressa, como eu já falei, a página impressa, então o processo de disseminação, divulgação científica vai se ampliar, e a transformação cultural dos modos de representação matemática, que são das práticas, são da cultura oral e determinadas populações, elas vão passar a sofrer a transformação por conta devido às suas representações escritas, e que atualmente são por meio das representações digitais. Hoje a questão está centrada muito no modo como nós vamos fazer essa escrita por meio de códigos inventados para uso digital, no que nós estamos chamando de sair da ideografia estática ou dialogar a ideografia estática, que é aquela que está presente nos livros, nos manuais, nos documentos impressos, e dialogar com a escrita ideográfica dinâmica, que é aquela que está nas telas dos computadores, nos aplicativos, diversos aplicativos que a matemática usa, onde o movimento conceitual ele é expresso. As metáforas, os conceitos, eles estão expressos no movimento que a tela do computador nos possibilita. Então, são duas formas agora, além da antiga, da mais antiga, que é a terceira dos documentos originais, elas passam a ter três importâncias de conexão para que a gente compreenda com muito mais amplitude o que está sendo necessário incorporar, aprender para compreendermos melhor esse processo histórico de produção matemática. Isso ocorre por quê? Porque a partir do momento em que
os grupos sociais começam a ter acesso à informação, tanto no passado quanto no passado remoto, quanto no passado recente, começam a ter acesso à informação e a utilizá-las em suas atividades cotidianas. O que é que acontece? A estrutura social ela não é mais a mesma. A estrutura sociocultural ela se modifica, ela se transforma, novas ideias são produzidas, novas formas de representação também. E por que isso? Porque as relações intracoletivas e intercoletivas, como mencionadas pelo Ludwig Fleck no seu livro sobre o desenvolvimento do fato científico, elas vão impactar sobre as dinâmicas históricas do momento e as do futuro, em função exatamente do quê? Da sua associação ao desenvolvimento do fato científico. No nosso caso mais específico, dos fatos matemáticos. Como é que a gente vai tendo acesso aos fatos matemáticos por meio das representações em escrita ideográfica e podemos gerar novas escritas ideográficas que vão detalhar, esclarecer e aprofundar mais sobre essas escritas, sobre esses conceitos, propriedades, relações e construção de novas metáforas. Então, a gente pode dizer que ocorreram transformações em um movimento avançado ao longo desse tempo, e as escritas e reprodução dessa escrita, elas foram se ampliando em função do movimento do manuscrito, do tipográfico e do holográfico. No caso do holográfico, é como eu falei há pouco, trata-se de uma representação que vai além do tipográfico tradicional até então, que é a inserção de formas de imagens em 3 dimensões para produzir um holograma, ou seja, para produzir uma projeção do real na escrita ideográfica, no impresso e hoje no virtual, no digital. Então, a gente diz, de maneira a dar o acesso mais rápido à ideia, é que a visualização das relações plano-espaço na matemática, por exemplo, ela começa a aparecer no momento em que as projeções em 3 dimensões começam a dar sentido à explicação de determinado fato matemático. E aí você começa a perceber como é que gera-se a construção de determinada forma geométrica em 3 dimensões a partir do conhecimento que se tem sobre formas planas, por exemplo, e a relação inversa também. O mesmo vai ocorrer quando você trabalha a relação entre aritmética, geometria e álgebra em um processo dinâmico de projeção de uma figura em 3 dimensões, que hoje é muito explorado no GeoGebra. Além disso, essa discussão toda que é feita, ela é pautada nos movimentos de comunicação onde há uma tentativa contínua de tratar os objetos reais, do mundo real, dessa realidade física que nós habitamos, no que alguns autores chamam de caráter semiológico, que é a representação desse real, na tentativa de que se projete ao máximo esse real num novo espaço, que é, por exemplo, sugerido por Abraham Molles, no livro de 1974, sobre teoria dos objetos, e o Jean Baudrillard, que é mais recente também, um outro livro sobre teoria dos objetos, quando eles tratam exatamente dessas teorias e seus sistemas de representação. Então, lá, esses 2 autores, há outros, mas eu destaco esses 2, eles discutem muito bem como é que nós construímos um outro mundo, uma tentativa de reificar o mundo físico com as formas que ele tem agora nesse mundo que pode ser o mundo impresso, o mundo estático, a escrita ideográfica estática, do papel, do manuscrito, e a escrita ideográfica dinâmica, que é a usada hoje no virtual, no ambiente do computador, na tela do computador. Então, historicamente, as construções matemáticas estão representadas nessas modalidades de veículo
de meio, mas elas trazem consigo as várias modalidades de expressões de ramos da matemática, como a expressão aritmética, geométrica, algébrica, matricial e etc. Para quê? Para que se crie escritas específicas sobre cada ramo da matemática. Então, a escrita de cada ramo da matemática, ao longo dos tempos, elas também foram se constituindo em escritas ideográficas específicas. E elas constituíram e ainda constituem até hoje escritas ideográficas que vão compor o que nós estamos chamando aqui de sistemas semiológico-matemáticos, que eles são exatamente aqueles sistemas em que nós lançamos mão para compreender a constituição desse macrosistema que é o que nós chamamos de matemática, a matemática acadêmica produzida ao longo do tempo e espaço, que eu estou dizendo aqui que são conjugadores de pensamento, práticas e linguagens matemáticas. Então, é esse conjunto que vai compor o sistema semiológico-matemático, mas a partir das múltiplas modalidades de expressões que são construídas ao longo do tempo. Então, eu preciso ter acesso e domínio disso tudo para que eu possa compreender como é a corporificação dessa matemática nessa perspectiva. Para isso, eu tenho que entender claramente o que eu estou chamando de escrita ideográfica aqui. Então, eu trago um detalhamento maior sobre a escrita ideográfica, que a escrita ideográfica é uma forma de representação da linguagem mediante o uso de desenhos especiais chamados ideogramas, ou símbolos, que representam as ideias que se quer comunicar. Ou seja, tem como princípio representar o significado das coisas. No decorrer dos tempos, os desenhos foram trocados por símbolos que permitissem representar palavras de comunicação mais complexas e a escrita foi se modificando continuamente. Trata-se, portanto, de uma manifestação humana que, em diferentes espaços-tempos, se constituíram em expressões do pensamento e práticas que se materializaram em representação, com fins de serem comunicados ao presente, do momento e ao futuro, que viria a ser dos grupos socioculturais que produziram saberes em sua época. Ou seja, para possibilitar o trânsito desse conhecimento produzido e representado de maneira escrita, seja qual fosse a escrita, mas que essas escritas iam se modificando e foram se modificando e certamente irão, na medida em que a sociedade se modifica e vai necessitar de outro meio de representação e comunicação dessas ideias matemáticas, desse conjunto de conhecimento que é produzido. Então, essa é a marca que a gente tem que tomar como base para poder avançar na compreensão desse movimento. Então, sobre a escrita ideográfica, eu trago o Jorge Jean novamente e trago um outro autor, que é o René Salles, uma publicação já um pouco antiga, mas muito importante e atual. Ele escreveu um livro, o René Salles, sobre o que ele chama de 5.000 anos do livro. E ele diz que o movimento de invenção da escrita, dentro desse texto, ele diz, dentre elas a escrita ideográfica, ele demarca a pré-história do livro moderno. Ele diz que as pinturas rupestres e todos os artefatos usados para comunicar as ideias e as reflexões, eles são suportes que foram estabelecidos pela sociedade para dar nome às coisas, para dizer como elas funcionam, qual é a estrutura, e etc. E daí em diante, essas coisas foram se transformando no que hoje é o livro que nós temos, e hoje seria o e-book, se eu quiser ser mais atual. Ok? Então, isso é importante também pensar. O Jorge Jean, na escrita A Memória dos Homens, ele diz que há mais de 20.000 anos da nossa era, antes da nossa era, os humanos já traçavam seus primeiros desenhos, mas somente há 17.000 anos é que a escrita, como a compreendemos, ela veio aparecer, organizada,
como escrita ideográfica, com indicativos de criação dos primeiros códigos de representação por meio de ideograma, ou seja, de signos escritos. E ele diz uma coisa muito interessante para nós, que é assim, ele diz que os primeiros documentos registrados, por exemplo, na Mesopotâmia, naquelas escritas, eles foram, sim, de matemática, de contabilidade, de processos de balanço de compras e vendas de coisas. Então, ele diz que boa parte das placas de argila que foram encontradas no registro, ou elas são de astronomia, ou elas são de contabilidade, portanto, de matemática. Ele diz que depois é que aparecem outros textos escritos sobre outros assuntos, mas os primeiros assuntos que são encontrados referem-se diretamente à operação numérica. Isso, para nós, é importante entender como é que esses registros já demandavam explicações sobre práticas matemáticas, ok? Então, com isso, a gente admite que existiu e existe um movimento em torno do desenvolvimento do registro de pensamento humano, com a finalidade historiográfica, ou seja, de deixar uma memória sobre as coisas feitas, ou no presente para o presente, mas que podem se constituir em coisas para o futuro, desde que preservadas, como eu falei logo no início da minha comunicação aqui. Ou seja, operacionalizar registros de práticas, de pensamento, imaginações e projeções de possibilidades de mundos possíveis. É neste sentido que eu considero também possível estabelecer correlações que vão envolver as ideias matemáticas ao longo da nossa história, como a organização sistemática das representações justamente dessas correlações na forma de escrita ideográfica, que a matemática foi fazendo muito antes da imprensa, e que com a imprensa houve uma aceleração muito grande. Com o advento das ciências da computação, aceleramos mais ainda esse movimento de escrita ideográfica. Essa escrita, ela é exatamente uma escrita que se fez presente de diferentes maneiras, como eu já disse aqui, desde a pinturas rupestres, diferentes registros gráficos em ossos de animais, manuscritos produzidos antes da criação da imprensa, como eu já falei, diversos livros produzidos ao longo dos últimos 500 anos, por exemplo. E o que importa é que nesse material todo estão refletidas as relações que envolvem matemática, sociedade, cognição e cultura. 4 elementos que nos pertencem e nós pertencemos a eles. Porque a nossa matemática, em diferentes níveis, momentos e registros, elas sempre nos dizem da interação da sociedade, da cultura e a produção de pensamento. E desse pensamento, a produção de práticas. Agora, o que vai variar ao longo desse processo histórico são os suportes de escrita que são inventados para expressar esses pensamentos por meio desses códigos que são inventados por nós mesmos para nos comunicarmos. Ok? Essas escritas, como eu já falei, elas são de diversos tipos, elas passaram por diferentes modalidades até a estruturação do campo conceitual da matemática como temos hoje. Um exemplo claro disso, não tem vários, no livro de Jorge Frá, História Universal dos Algarismos, é um exemplo de um material didático, digamos assim, de uma história vocacionada para o ensino de matemática na formação de professores, e que está muito presente uma síntese desse processo longo que a história da escrita matemática registrou, as diversidades de ações e, no caso do Jorge Frá, muito relacionado ao campo da aritmética da álgebra, um pouco da geometria, mas muito forte em relação à aritmética e álgebra. Ao longo do processo histórico da humanidade, esse registro vem à tona, há um conjunto de trabalhos, mas o Jorge Frá veio bem a calhar aqui, porque mostra um pouco essa imagem das simbolizações orais, como o movimento dentro dos grupos sociais
emerge de uma maneira e como ele vai se transformando nos seus registros escritos, de modo a compor diferentes maneiras até o processo de representação como temos hoje. Ele traz muito bem explicado isso. Há outros autores, mas eu destaco o Jorge Frá, porque é um conhecido de muita gente, ou de todos. Outro material bastante a calhar nesse momento já é um material que tem uma outra transformação na escrita. O Oliver Byrne escreveu, em 1847, um livro sobre os 6 primeiros livros dos elementos de Euclides, numa versão que a gente chama de versão colorida, onde ele cria uma outra escrita ideográfica para representar a ideia, as correlações, as propriedades e relações que estão estabelecidas nos elementos, nos 6 primeiros livros. E aqui é um exemplo concreto de um sistema semiológico da matemática, do qual eu me referi há pouco. Ele expressa a linguagem materializada pelo Euclides, só que agora de uma outra escrita ideográfica, por meio do processo de refinamento em que as expressões elas conjugaram outros pensamentos e práticas além do que estava nos elementos de Euclides. Aqui a figura que eu mostro a vocês, ela traz claramente uma prova concreta do Teorema 4 do livro 2, onde trata do quadrado da soma. Então, envolve aritmética, geometria e álgebra ao mesmo tempo. Ele diz, se uma linha reta for dividida em 2 partes, quaisquer, e aí ele coloca 2 partes coloridas, de cores diferentes, o quadrado da linha inteira é igual aos quadrados das partes, junto com o dobro do retângulo contido pelas partes. E aí ele representa geometricamente a cor relacionada a cada parte desse enunciado do teorema. Então, associada à imagem do enunciado e associado à imagem que explica o enunciado, o leitor tem uma compreensão ampliada do que o Byrne quis dizer quando traz esse enunciado. Atualmente, já foram completados os 13 livros dos elementos por um outro grupo alemão, eu acho que é alemão, eu não tenho bem certeza, que fez um estudo acompanhando o mesmo raciocínio do Byrne e chegou a produzir, ampliar a obra inteira, disponibilizar a público. Como eu também já mencionei aqui, o professor Gabriele Lolli, da Itália, ele tem um estudo muito ampliado sobre metáfora e matemática, essa relação entre conceitos e metáfora, e ele traz algumas informações que para nós é muito boa discutir aqui, trazer aqui. Ele diz, a metáfora é, antes de tudo, uma ferramenta para uso de conceitos matemáticos e suas extensões conceituais. O objeto matemático é trazido à existência pela metáfora. A criação de conceitos matemáticos pode ser vista como uma metáfora. Na verdade, o Lolli, ele faz uma discussão alargada e se ancora muito nas teorias de Georges Lakoff sobre metáforas e diz que, na verdade, a matemática é escrita como uma linguagem metafórica, que, dependendo do desenvolvimento do pensamento de cada leitor, essa metáfora chega mais próxima, rapidamente ou mais lentamente do leitor, para que ele compreenda o que cada frase matematicamente dita, ela significa, o que o escritor daquela frase quer que ela signifique. Ele diz, o processo de analogias em matemática que gera a escrita metafórica é uma coisa simples em termos de objeto da matemática, que nem os autores de matemática se apercebem que eles estão escrevendo na forma de metáfora o tempo inteiro. Isso é o que o Lolli argumenta. E aí eu trago três frases, 3 enunciados, três pontos que eu coloco só para provocar um pouco o nosso pensamento. Um deles é o conceito de quadratura e sua extensão conceitual.
Se nós formos para a história da matemática, nós vamos ver que o conceito de quadratura ele aparece em diferentes momentos da nossa história. E a cada momento trata de determinados aspectos que, a princípio, não representam bem a mesma ideia de quadratura. Nós precisamos alargar o grau de analogia no nosso pensamento para entendermos melhor como é esse atravessamento, essa transversalidade que o conceito tem. Por isso, aqui eu chamo de extensão conceitual. Porque quando eu falo de quadratura do círculo, já eu vou tocar nisso, as pessoas têm uma compreensão. Quando eu falo de quadratura de uma curva qualquer, é uma extensão conceitual, e aí nós não sabemos como é que fica na cabeça de quem ouve pela primeira vez essa frase, quadratura de uma curva. E o quadrado de um número, e etc. Então, são frases matemáticas que são cheias de alegoria, de imagem e de metáforas, e que muitas vezes dificultam a compreensão de quem lê um texto a primeira vez. O mesmo a gente vai ter quando a gente fala de 3 conceitos matemáticos lá no cálculo, lá na análise: limite, vizinhança e fronteira. Que são 3 palavras que elas são trazidas de outro campo conceitual para o campo da matemática, e elas começam a constituir analogia no pensamento para construir metáforas que vão explicar o que é o limite, o que é uma vizinhança e o que é uma fronteira. O terceiro exemplo para comentar aqui é o conceito de unidade imaginária e a escrita ideográfica dos números complexos. Quando a gente lê um pouco o desenvolvimento, o nascimento da unidade imaginária na história da matemática e o seu desdobramento a partir do número reais, a gente vai perceber que a expansão da escrita ideográfica sobre o número, pautada nos números reais, mas agora com o acréscimo do que vai ser chamado de unidade imaginária, nós teremos uma outra escrita ideográfica que envolve tanto os reais quanto os imaginários. E a gente vê que se amplia logo, é uma escrita que vai tratar de uma outra relação conceitual que se estendeu. Essa outra relação conceitual que se estendeu, ela passa a ser o novo objeto matemático, que é trazido à existência por onde? Pela metáfora. Por que pela metáfora? Porque eu utilizo a ideia de raiz quadrada, por exemplo, que é dos reais, que é de uma matemática já existente, e coloco para discutir, justificar, para buscar a solução para um problema que não está inserido dentro daquela unidade real. Agora é uma unidade nova. E como é que eu vou dar conta de criar toda uma explicação? Então, eu faço uma metáfora, ou seja, eu parto para uma analogia entre a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de menos 1. E aí eu começo a estabelecer relações de aproximações e distanciamento, convergências e divergências entre esses 2 códigos de representação que eu trouxe à tona, e começo a construir toda uma escrita nova, que é a dos complexos. Então, a gente fica claro que a matemática não é menos dependente da metáfora de jeito nenhum do que a literatura. Ela é tanto quanto, eu diria. E é o que fortalece a constituição dos sentidos e dos significados das linguagens que nós usamos, que a matemática usa o tempo inteiro para compor seus discursos. Então, descobrir essa metáfora dentro da matemática é um exercício muito importante, é um desafio para todos nós, para entender como é que podemos explorá-las cada vez mais que a gente vai falar de matemática. A gente tem que ter as metáforas, tem que ter em mente que as metáforas elas aparecem como uma espécie de premissa de conversão do nosso raciocínio. Parece que elas nos levam a exercitar um modelo de raciocínio sobre determinados enunciados que a gente quer trazer, propor, e torná-lo visível, legível, interpretável,
que é exatamente a visão que o Gabriele Lodi diz bem assim, uma visão contemporânea do raciocínio corporificado e imaginativo. É muito importante pensarmos sobre esse ponto. Um exemplo que a gente traz aqui, novamente para provocar, a raiz quadrada. A raiz quadrada já é um susto para muitos que não incorporaram a linguagem, a metáfora, a analogia. Porque a gente sabe que o termo raiz quadrada já é uma expressão analógica, porque há piadas, brincadeiras de humor falando que não existe uma raiz que seja quadrada nos vegetais, e aí já vira uma brincadeira para provocar a imagem do que significaria uma raiz quadrada. O professor Emanuel Liscano tem um livro que circula na comunidade espanhola do mundo todo, que chama-se Metáforas que nos Pensam. Esse livro está sendo traduzido para publicar em português do Brasil. E ele faz uma brincadeira, um humor, que ele coloca um quadrado e coloca uma raiz da base do quadrado, exatamente para falar da raiz quadrada. Mas aí ele diz, a raiz é da planta, é a raiz, de fato, aquela que a biologia nos ensina. Mas a raiz do quadrado é o lado. E aí ele começa a fazer toda uma discussão para que se compreenda essa relação entre a raiz do quadrado e a raiz da planta. Ele diz que a raiz do quadrado é o lado do quadrado, onde se assenta a forma quadrada. Ou seja, onde começa a linha limite de conformação da superfície quadrada a ser tecida horizontalmente e verticalmente. Ele diz que é uma rede de conceitos e significados que envolvem signos e símbolos. A quadratura do círculo é outra expressão que nos provoca, porque se é quadratura, não é circular. Então, como associar comparativamente a superfície quadrada a uma superfície circular? Como pensar uma superfície quadrada que corresponde a uma superfície circular? Novamente, trata-se de uma analogia em processo comparativo, que suscita o quê? Um pedido de equivalência, posteriormente representada por quem? Por um signo que simboliza ou se denomina de sinal de igualdade. Então, a princípio, é uma relação de analogia em processo comparativo, mas que nós acabamos, na escrita ideográfica, colocando uma espécie de igualdade. Eu tenho que ter uma superfície quadrada que seja igual a uma superfície circular. Aí vem, mas como? Então, é uma provocação para se pensar que não é bem diretamente do jeito que está dito. No que se refere à geometria, as trajetórias da geometria são muitas e elas têm muitas representações, mas que a gente tem que procurar compreender como é que no desenvolvimento dessa multiplicidade de representações, há um conjunto de relações aritméticas, aritmo-geométricas e algébrico-geométricas que ampliaram a escrita. Ampliaram a possibilidade de interpretação de significado desses objetos do mundo real no mundo matemático e a extensão das relações entre aritmética, geometria e álgebra, se nós pensarmos nos três grandes ramos macroscópicos da matemática. E, para finalizar, eu coloco que a base adotada para pensar uma prática relacionada a esse tipo de escrita, especialmente em sua face digital da historiografia da matemática, que é uma das coisas que estão sendo discutidas muito atualmente, e defendida já, de certa maneira, direta ou indireta, por McLuhan e Pierre Levy, elas são fundadas nas interconexões que vão envolver as tecnologias de informação e comunicação. Para quê? Para comunicar esses processos investigativos que contêm problematizações, indagações e criações matemáticas, que foram exatamente estabelecidas e fundadas no decorrer de todo um processo de desenvolvimento histórico e epistemológico da matemática. Mas para a gente avançar nesse projeto de discutir, rever e reestruturar a comunicação sobre a escrita ideográfica na história da matemática,
nós temos que sair da vontade de conhecimento prático a esse respeito, mas estabelecer uma certa base de constituição e sustentação desses modos de pensar e agir a respeito dessa escrita. Porque essa escrita, ela na verdade, ela é composta por um conjunto de trajetórias de escritas que foram estabelecidas em diferentes lugares, em diferentes tempos, com diferentes finalidades, mas que ao longo desses tempos e espaços elas foram mobilizadas a partir dos seus conceitos e metáforas que constituem as linguagens que já estavam postas. Mas com elas nós construímos expressões novas, escritas novas. E são essas escritas novas que precisam dizer de onde elas partiram para chegar na constituição dessa escrita nova. Esse movimento é o que nós chamamos hoje na nossa pesquisa de movimento sequencial histórico, onde esse movimento sequencial histórico é exatamente a composição de escritas ideográficas que expliquem o movimento que um conceito matemático sofreu ao longo dos tempos e espaços para estar no lugar que ele está hoje na contemporaneidade. Com isso, eu deixo para vocês a provocação. E aproveito para dizer que nós temos uma revista aqui na universidade, no nosso grupo de pesquisa, chamada Revista de Matemática, Ensino e Cultura, que está disponível para aceitar artigos para publicação e, se for de interesse dos colegas que estão hoje participando deste seminário, nós estaremos abertos para receber quaisquer artigos relacionados a esse tema. Inclusive, podemos propor um dossiê temático só com os temas deste colóquio, caso seja de interesse da coordenação desse evento. Com isso, eu agradeço a oportunidade, eu espero que tenha sido adequada um pouco a minha charla e gracias. Muchas gracias, profesor Irán. Es un gusto tenerlo acá en nuestro segundo coloquio internacional de Historia y Filosofía de las Matemáticas. Muy interesante su disertación con respecto a la visión ideográfica del desarrollo y la génesis de las matemáticas. Tenemos de nuestros oyentes una pregunta que dice lo siguiente. Hace poco vi una imagen de una edición muy antigua, alrededor de 1985, de un periódico de Ceará, que presentaba preguntas de olimpiadas de matemáticas. Imagino que la perpetuación de esta cultura en el tiempo culminó en ese protagonismo que tienen las matemáticas en Ceará a nivel nacional. Me gustaría saber si hay ramas de investigación que intenten investigar esta culturización de las matemáticas fuera del contexto escolar y cómo esto puede impactar o ha impactado en ciertos estados regionais. Bem, se eu entendi bem a questão, esse tipo de pesquisa ele pode ser feito tanto fora do ambiente escolar quanto dentro do ambiente escolar. O que é importante é que em cada contexto em que esse tipo de pesquisa é feito, ele pode ter um resultado que não necessariamente seja direcionado para a escola. Quem dá um resultado direcionado para a escola será o professor que vai se utilizar desse resultado da pesquisa ou da própria pesquisa realizada. Ok? Eu penso que é isso. O material de pesquisa do Ceará, ele, a princípio, pode não ter sido produzido com a intenção de
levar para a escola, mas ele pode ser levado na medida em que o professor fizer uma outro tipo de pergunta ao próprio material. Profesor Irán, tenemos una consulta también interesante que quisiéramos saber su opinión, ¿no? Esta evolución que usted ha narrado sobre el tipo ideográfico y de representaciones de digamos, de la génesis de la simbología matemática, ¿podría explicar, quizás no sabemos si hay alguna investigación que pueda explicar a través de esa visión que usted ha narrado, estos procesos algorítmicos que tenían las antiguas culturas de Egipto y Babilonia para desarrollar su trabajo matemático, ¿no? La resolución de problemas algorítmicos de repente podría tener alguna vinculación con esta evolución ideográfica? Há vários estudos, vários trabalhos publicados sobre esse campo de resolução de problemas relacionados a Egito, Babilônia, mas em língua inglesa, quase todos, e não com esse enfoque diretamente ligado à escrita ideográfica, mas sim escritas relacionadas ao modo de resolver. Ao modo de resolver. Como você falou, a perspectiva de projeção de algoritmos, tipos de algoritmos utilizados na resolução desses problemas. Então, daí, precisa de um novo trabalho de interpretação para dizer que tipo de escrita era vigente na resolução daquele tipo de problema. E aí é um tratamento mais generalizante sobre blocos de manifestação escrita. Você está entendendo? Significa o quê? Eu analiso um conjunto de formas de resolução de problemas que está no documento consultado, vamos supor assim. E, a partir daí, eu elaboro uma interpretação que pode me dizer que tem um padrão de escrita ideográfica. Ou seja, que eles criaram um padrão de representação de modos de resolver, que pode não ser nenhum do que nós usamos hoje, mas pode ser peculiar a eles no momento histórico em que eles fizeram, e possivelmente em função de algum contexto problemático, como é o caso da contabilidade, por exemplo. Ok? O problema da contabilidade ele é muito rico, porque existem modelos de contabilidade que são próprios. Aí, no próprio Peru, existem modelos de contabilidade que são próprios da cultura peruana antiga. E que, se analisados, eles vão mostrar, vão possibilitar uma escrita ideográfica sobre isso, que ainda não está feita. Há uma nova escrita que vai dizer, olha, o desencadeamento foi avançando ao longo do tempo. Ok? Sí. No sé si respondí. Sí, interesante lo que usted manifiesta con respecto a la cultura incaica, que también tuvo una manifestación que no, o sea, a través de los llamados quipus, donde se entiende que se Isso, exatamente isso, que eu me remeti um pouco. Claro, claro. Y que podría tener una representación ideográfica también desde los quipus. Riquíssima, poderia ter explorado muito, porque há poucas coisas feitas sobre os quipus neste sentido. Falam demais sobre o assunto, mas ainda é muito pouco o que está escrito neste sentido, da escrita ideográfica. Eu acho que precisa explorar mais, porque isso é a marca da matemática peruana antiga. Claro. Uma escrita ideográfica sobre isso vai mostrar modos de fazer. Y dígame, y en el lado brasileño, digamos, en los pueblos originarios de Brasil, ¿también hay ese tipo de, digamos, ideográfico, de representación matemática? Da parte mais recente, sim. Mas das partes mais antigas, não, porque poucos são os documentos que nós temos encontrado. Agora, eu estou concluindo uma orientação de doutorado, onde
o meu orientando de doutorado está fazendo um estudo sobre os mitos, alguns mitos registrados pelo Claude Lévi-Strauss na década de 1930, 40, quando esteve no Brasil. E a discussão é a interpretação da matemática primeira nesses mitos. O que é que pode ser explorado para dizer que tem um modo de dizer matemático dentro dessas narrativas míticas? Então, esse é um desafio que a gente está passando para interpretar, porque eu estou partindo da ideia de matemática primeira, pensando em Euclides, na axiomática do Euclides, as verdades primeiras, as noções primeiras, as proposições primeiras. Ok? Que não são demonstráveis, mas elas estão se evidenciando dentro da narrativa indígena. Claro, claro. Então, é dentro dessa narrativa que a gente vai, digamos assim, esboçar uma primeira escrita matemática sobre aquela narrativa, que poderá ser contestada, poderá ser criticada, mas é uma experiência de tentar dizer que há uma certa intencionalidade, mesmo que indireta, dentro dessa narrativa. Claro. Ok? Muy interesante. Mire, por acá también en el sur de Chile, específicamente en la Patagonia, existe una etnia llamada los Secma, que también tenían una data de unos 10.000 años, digamos, de su desarrollo, de hace 10.000 años, y también las matemáticas que ellos desarrollaban eran bastante básicas y elementales, pero con poco sentido geográfico, ¿no? Me parece que es como una etapa anterior ¿no? Y que sería un tema de investigación interesante que se pueda ir desarrollando para ver la génesis y el nacimiento de las primeras ideas matemáticas. Sí. Por eso, muy grato su charla, muy agradecido en nombre del comité organizador de este segundo coloquio internacional de Historia y Filosofía y la Matemática. Ha sido usted un maestro que nos ha podido ilustrar su conocimiento, su investigación, sobre todo sobre esta temática, y esperamos tenerlo en algún momento acá en Chile o en el norte peruano para seguir discutiendo y conversando de este tema que nos apasiona a todos nosotros, que nos gusta la historia y bien la filosofía, las matemáticas. Ok, muchas gracias y contem comigo sempre. Gracias, profesor. Vamos a tenerlo bastante presente. Muchas gracias. Un abrazo fuerte desde acá. Un abrazo. Gracias por su participación. Gracias. Bueno, hoy día estamos ya finalizando la sesión de la mañana.